Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade. Essas palavras, a maior de todas, Santa Maria. Paz e bem para você que quer ser santo, para você que ainda não descobriu o que quer ser santo. Hoje é um dia muito especial porque trazemos aqui a maior de todas as santas que já passaram na Terra, que é a Mãe do Salvador, Maria Santíssima, representada nessa ocasião por Nossa Senhora Aparecida. E vocês me perguntam quem é essa pessoa, né? Edmilson, meu amigo, não de longa data, de curta data, né? Desde 2017, nos conhecemos no trabalho. E essa pessoa é a maior devota de Nossa Senhora Aparecida que eu conheço. Então, por isso trouxe ele aqui para contar um pouquinho sobre a vida dessa santa. Olá a todos, muito feliz de estar aqui com você, né? Apesar do pouco tempo de amizade que nós temos. Você se tornou aí um grande amigo, uma pessoa que vem me ajudando bastante, sem dúvida nenhuma, né? Então é uma das grandes conquistas que eu tive a partir do momento que eu cheguei nessa cidade, né? E aí, para contar essa história com a gente traz essa imagem aqui de Nossa Senhora Aparecida, talvez pequenininha, gasta, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco da história dessa imagem, mestre. Eu trago ela, guardo ela com muito carinho. Ela está comigo em todos os momentos, como não é diferente agora, no trabalho, no meu lazer. E ela tem uma história, tem uma pessoa muito querida, e a pessoa vai ver esse vídeo e ela vai lembrar. Há uns 18, 19 anos atrás, eu vivia um momento de alguma instabilidade emocional, e naquela época eu conheci essa pessoa, não pessoalmente, à distância, através do trabalho. Uma pessoa também com bastante devoção à Nossa Senhora, e a gente conversava muito. A Marcinha, que na época vivia no Mato Grosso, em Rondonópolis. E a gente conversava muito, e ela me enviou esse presente, né? Me enviou esse Quanto presente. tempo tem isso? Há uns 19 anos. 19 anos que Nossa Senhora Aparecida te acompanha fisicamente em todos os lugares. Eu já acreditava, mas aí ela me enviou esse presente, e quando eu o recebi, eu não deixei mais, né, ela de acompanhar, de viver a rotina da minha vida sem a presença dela. Inclusive, ela está gasta, como vocês podem ver. Algumas pessoas, inclusive a minha sogra me deu vendo que ela está gasta, né, me deu uma outra imagem. Não, toma essa outra imagem, e eu não consegui realmente substituir, né? Houve um apego, houve né, aí ela se tornou um símbolo para mim, desde então ela vem me acompanhando. Legal. E aqui nesse vídeo, assim, a gente não pretende contar a história de Nossa Senhora. E aí, para fazer isso, pessoal, vou até fazer um merchan. O nosso Pequeno Homem Grande Frei fez esse livrinho aqui, que é sensacional, tá? Ele é um livro fininho, ó, mas você pode ir lendo e rezando com ele ao mesmo tempo. Então, assim, a história aqui que a gente vai entrar é mais na aparição, assim, na aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, e não necessariamente na vida de Nossa Senhora. Mas vamos lá, né? Nossa Senhora Aparecida. Essa história começa então no século XVIII, certo? Em 1717, quando então o governador da capitania, numa época que o Brasil era dividido em capitanias, ia fazer uma viagem até Vila Rica e passaria por Guaratinguetá. Lá em Guaratinguetá, as pessoas queriam receber o governador bem. O que eles pensaram? Vamos pescar alguns peixes, né, pra gente fazer um jantar para esse governador, que é uma figura política importante que vai passar aqui. 3 pescadores, então, pessoas simples, saem para pescar pelo rio Paranaíba. Errou! Paraíba do Sul. Rio Paraíba. Saem para pescar no rio Paraíba, joga a rede para lá, joga a rede para cá. E nada de peixe. Não pega peixe nenhum. O que eles resolvem fazer então? Né? Fazer uma oração à Virgem Maria.
fazem uma oração à Virgem Maria. Isso depois de horas e horas, né, tentativa. Já estava quase nada desistindo, né? Já estava quase desistindo. Fizeram uma oração à Virgem Maria. Eis então que um dos pescadores lança a rede no rio e captura um corpo, né? Um corpo de uma santa. Ela tem mais ou menos 40 centímetros. Isso. E detalhe interessante que assim, o corpo dessa santa é de um material chamado terracota, que é um material que no século XVI, ou seja, 2 séculos para trás, ali por volta de 1500, 1600, as pessoas usavam para fazer justamente essas imagens. Ela é uma espécie de argila, tem uma porosidade, só porque o que acontecia? Por ser um material poroso, isso quebrava muito fácil. E quando quebravam a imagem de santa, era costume ou você jogar num rio, ou jogar no mar, ou então enterrar. Então, explica o porquê dessa imagem estar ali no fundo do rio. Ela deve ter quebrado, alguém jogou ela lá. Perfeito. O grande fato que tem aí é a pessoa, primeiro ela capturou o corpo, mas veio sem cabeça. Foi na segunda vez então que Eles buscaram, jogaram a rede novamente e a cabeça veio, né? E aí eles já começaram... Encaixou perfeitamente ao corpo. E diz que quando encaixou, a imagem ficou pesada, eles não conseguiam mover ela de lugar. Sim. Sensacional, impressionante. E aí, o que aconteceu? Depois disso, pegaram tantos peixes que... Quase afundaram de tanto peixe que tinha dentro do barco. Quase afundou o barco de tanto peixe. Voltaram então pro porto, né, com muitos peixes ali. E aí começa então a devoção, né? Esse pescador fez um oratório na casa dele. Nos próximos 15 anos tem esse oratório vai ficar lá na casa dele. E as pessoas se reuniam, a vizinhança, aquela pequena vizinhança de Guaratinguetá, reunia ali para fazer a oração. Agora, detalhe importante, né? Nossa Senhora, e eu vi isso numa palestra do Frei Sérgio, ela não aparece para teólogos, né, para pessoas grandiosas. Nossa Senhora, ela vai na simplicidade. E você pega todas as aparições. Guadalupe apareceu para um índio, uma pessoa simples, né? Nossa Senhora Aparecida, pescadores. A Fátima apareceu para os 3 pastores, eram crianças, né? Lourdes apareceu para uma menina também. Então, assim, São Maximiliano, meu santo de devoção, Nossa Senhora apareceu para ele enquanto criança, ele tinha 10 anos, né? Nossa Senhora aparece para pessoas simples, para pessoas pobres, talvez para mostrar para a gente que o caminho de santidade ele tem uma simplicidade, tal como falava Santa Teresinha do Menino Jesus, né? A devoção continua ali nesse oratório, são presenciados alguns milagres, o que ajuda a aumentar essa devoção. E eu gosto de lembrar do milagre do escravo, que é bacana, né? Mas o que aconteceu? É que ele parou, ele pediu para ir fazer uma visita e no momento que ele estava lá orando, as correntes que ele estava preso, elas caíram, né? E essas correntes estão até hoje, né? Eu acredito que muitos conheçam a Basílica de Nossa Senhora Aparecida e essas correntes estão lá expostas, né, ilustrando essa situação, realmente fantástico. Sensacional. Tem outros milagres também, tem assim, são... Hoje, se você vai na Sala dos Milagres lá na Basílica, são centenas de milhares de milagres, né? Mas nessa época, assim, para ajudar a devoção ir aumentando devagarzinho, né, a gente tinha outros milagres, como a da menina também, e esse eu acho bacana, que a menina ela nasceu cega, mas tinha um desejo de conhecer essa santa que todo mundo falava, que ela é milagrosa e tudo mais. E com muito custo, porque no século XVIII não era tão fácil fazer viagens assim, né? A família conseguiu se deslocar até lá e na hora que chegou lá ela falou: nossa mamãe, mas que igreja bonita que é essa aqui, né? E digo que é igreja porque de um oratório isso virou uma capela, depois virou uma igreja, né? A região ali ganhou até uma emancipação política e Aparecida se tornou uma cidade, já que até então era um distrito ali de Guaratinguetá, né? E a devoção foi aumentando. Em 1888, a Rainha Isabel presenteia então Nossa Senhora Aparecida com um manto azul,
né, e uma coroa cravejada de diamantes e rubis, e ela ganha essa cara tal como a gente conhece hoje. Então, assim, isso se deve ao fato de Santa Isabel, não, da Princesa Isabel, certo? É construída então, nessa época de 1888, é inaugurada aquela que a gente conhece como a Basílica Velha, tá lá até hoje também, Sim. tá aberto para visitação, Sim, certo? ainda assim. Depois a devoção vai aumentando. Papa Pio XI, né, declara em 1930 ela como a padroeira do Brasil. Então, em 1955 começa a construção da Basílica Nova. A Basílica Nova, ela é hoje a segunda maior basílica do mundo, só perde para a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, né? Recebe 13 milhões de fiéis, tem uma capacidade para 45 mil fiéis, o estacionamento pode caber 2.000 ônibus, 3.000 carros. E ainda está em construção, né? E ainda não está completa. Não está completa, ainda está em construção e realmente é algo muito grande, é uma dimensão, uma proporção enorme. E milhares e milhares de pessoas visitam todos os anos, né? Mas vamos lá, na vida também nem sempre foi fácil para Nossa Senhora Aparecida, né? Porque o que aconteceu? Em 1978, e agora sim eu acertei o ano, estamos falando do século XX, né? Um iconoclasta lunático, iconoclasta é uma pessoa assim, que condena veementemente a questão de imagens, né? O cara lá de São José dos Campos saiu, foi assistir uma missa lá na Basílica, deu uma pane de eletricidade, né? E por 2 minutos que a energia ficou sem energia basílica, ele quebrou o vidro e capturou a imagem verdadeira, né? A cabeça já caiu na hora, virou estilhaços, né? Depois saíram correndo atrás dele, na hora que conseguiram capturar ele, infelizmente o corpo caiu e viraram mais de 200 fragmentos, né? Então teve esse atentado aí na história dela. Felizmente conseguiram fazer uma restauração, a imagem continua, e ainda que não tivesse a imagem, a devoção é uma coisa que nenhum iconoclasta pode De forma nenhuma. Pode tirar. Mas assim, sem mais delongas, sem mais histórias, é muito interessante, né? Você vê assim sem dúvida a maior peregrinação do Brasil e talvez uma das maiores do mundo. Se eu não me engano, é a 4ª maior peregrinação do mundo, a de Nossa Senhora Aparecida. O que a gente pode aprender com esse santo? Mas sou humano, né? Se eu me emocionar, me desculpem. Existem várias situações que me vinculam a ela, a fé que eu tenho por ela, a devoção que eu tenho por ela. Aprendemos ao longo desse tempo de entender a vontade de Deus, a vontade de Nossa Senhora.